Olá! O Por Dentro da Caminho está aqui em Bangu para mostrar para vocês como é feito o trabalho multidisciplinar que ajuda no tratamento e no desenvolvimento das crianças. Você confere tudo isso comigo agora. Esse atraso na fala reflete muito, porque nós somos seres, pessoas que temos que falar para aprender a leitura e a escrita. Se não tiver fala, não tem leitura nem escrita. Então isso vai repercutir na vida inteira. Se a mãe ou algum profissional, seja da educação, perceber algum atraso no desenvolvimento da criança, já é interessante que comece a procurar as terapias. Não necessariamente alguma coisa gritante, porque a mãe normalmente percebe algo diferente, mas ela tem sempre as pessoas que vão dizer cada criança tem seu tempo. Percebeu um atraso, seja na fala, seja na interação social. Poxa, meu filho se isola, tem um grupo de crianças e a criança se isola. O ideal é que procure, porque mesmo que não haja um diagnóstico, é necessário que a gente faça uma intervenção para que seja alcançado o marco do desenvolvimento infantil. Cada criança tem que atingir um marco, ou seja, com 3 meses vai atingir um marco, com 6 meses tem um outro marco. Se a criança não atingiu, porque a gente vive numa sociedade que todas as mães, seja de primeira viagem ou não, já conhece o que uma criança com 3 meses faz, o que uma criança com 6 meses faz. O ideal é que quanto antes perceba algo de diferente, você já procure logo a terapia. Não só a terapia ocupacional, como outras terapias também. O que nós precisamos é estabelecer, como eu falei, horários, critérios, colocar uma certa vigilância. Eu entendo que o pai tem que trabalhar, eu entendo isso. Mas se ele for um pai amigo, ele vai conseguir controlar essa situação. O que está acontecendo é o seguinte: falta de estímulo muito grande dos pais com as crianças, ou seja, as crianças estão ficando 24 horas em televisão e o restante em celular e tablet. Com isso, não interagem no meio familiar. Eles ficam isolados no mundo só deles. E não desenvolve nada. Não desenvolve fala, não desenvolve relacionamento com outras crianças. Ele vive num mundo fechadinho. Que até algumas mães ficam alertas sobre o autismo, O TEA, que é o transtorno de espectro autista. Muitas vêm com essa preocupação, já chegando perguntando: meu filho é autista? Não necessariamente. Problema de fala não é só dos autistas. Problema de fala hoje está numa grande maioria das crianças. E 1 ano e meio em diante já está mostrando isso muito. Bem, eu, a partir da minha experiência em sala de aula, atendendo a psicopedagogia também clínica, eu posso dizer que pode ser utilizado de uma maneira bastante equilibrada, porque a tecnologia ela é positiva, ela é boa, ela é evolutiva, o homem alcançou isso e nós precisamos saber dosar. Então, a minha fala para os pais, em todas as consultas que a gente está junto, eu coloco sempre: tudo que é equilibrado é bom. Eu costumo utilizar jogos de alfabetização para motivar os adolescentes. Por quê? Se é um recurso atrativo, além do cognitivo teórico, por que não o prático? Então eu utilizo sim através de tablets, eu baixo, eu escolho, eu seleciono os links, os jogos que eu acho interessante da alfabetização, do letramento, a formação de palavras e até mesmo do raciocínio lógico matemático para ensinar as 4 operações, e tem sido bastante positivo. É o atraso na fala, porque uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que não consegue verbalizar, não fala mamãe, papai, normalmente é o ponto que mais chama a atenção das famílias, que mais preocupa para procurar terapia. Mas para além do atraso na fala, às vezes a criança tem uma dificuldade motora, a criança não tá sentando, porque o que acontece é que muitas das vezes a família procura terapia muito tarde. A criança já não engatinhou, no momento que a criança tinha que rolar, não rolou, e a família vai postergando a procura desse profissional. E às vezes as coisas só vão ser percebidas quando a criança chega na escola. Se a licença maternidade é até os 6 meses, então até os 6 meses a criança só está na amamentação,
Quando começa a passar dos 6 meses, de 6 meses em diante, a criança já começa a comer fruta e comida. Até 1 ano dá para levar todos os bicos. Peito, mamadeira, chupeta, tudo isso. Chegou no ano, a criança já come comida normal, sem estar batida, amassada, nada. E os bicos, se toma uma mamadeira, transfere o líquido da mamadeira para um copo. Distancia a chupeta e tira o peito, porque não tem mais porquê a amamentação mais. Não faz nenhum sentido. Quando o meu paciente, ele, por exemplo, tem um hiperfoco em super-heróis, eu posso trabalhar esse hiperfoco de várias maneiras, para qualquer área do aprendizado. Eu posso trazer para matemática, eu posso trazer para leitura, para interpretação, eu posso usar esse recurso. Então eu acredito sim. Agora, como eu falei, tudo que é demasiado é prejudicial. Se a criança não tem rotina, se a criança não tem horários a serem respeitados, lógico que vai trazer danos. Como a gente vem de uma pandemia, fica difícil falar de causas de atraso, porque as crianças viveram um momento muito grande de isolamento social. Então as crianças hoje, que estão com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, passaram 1 ano praticamente sem interação social, só interagindo no ambiente familiar. Acabou trazendo atraso no desenvolvimento motor, porque a criança, a gente ficou um tempo sem poder sair, sem poder estar ocupando os espaços e principalmente nessa questão da interação social. A criança aprende por imitação. Se ela vive só com adultos e ela não interage com outras crianças, como foi o caso dessas crianças que nasceram um pouquinho antes da pandemia, até durante a pandemia, é muito comum que haja algum atraso independente de diagnóstico. E aí é importante que já procure a terapia para se ver, para perceber se isso é só um atraso ou se realmente tem alguma questão. Eu queria entender, isso eu não entendo, por que as pessoas têm resistência de conversar com criança. A criança é inteligentíssima. Elas sabem, mesmo não falando, não tendo a verbalização, não oralizando, elas sabem de tudo. Tanto que a mãe fala, ele sabe tudo. Sabe onde está isso, eu peço aquilo, conhece, mas não fala. Por quê? Porque isso não foi passado para ele. Ele acha que aquilo ali é normal. Aí tem uma coisa também que acontece muito, a criança puxa, né? Os pais. Aí puxa a mãe vai lá e dá o biscoitinho. Nem perguntou se ele quer biscoito. O que ele queria? Não sabe, porque não tem o diálogo. Se não tiver diálogo, se não armazenar, né? Desde que, pelo menos vou botar de 8 meses para, né? Não vai desenvolver a linguagem, a fala, porque não tem nada aqui dentro. Mesmo a criança sendo autista. As pessoas têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade mesmo social que precisa ser aí realmente abordado. E a psicopedagogia vem com isso, né? Ela vem com essa proposta bonita de resgate, né? Trazer de volta aquilo que porventura se perdeu, né? Através dos processos mentais. Qualquer atraso que não seja trabalhado vai fazer com que essa criança não alcance o marco, porque são marcos que vão sendo alcançados até a adolescência. Aí uma criança que não foi estimulada como deveria ser por conta de pandemia, acaba levando esse atraso que vai atrapalhar na vida dela como um todo. A criança não pula, a criança tem dificuldade de correr, vai atrapalhar o desenvolvimento motor. A criança interagia só com o adulto, vai atrapalhar a interação social dela no ambiente escolar e em outros ambientes também. Criança que também está fora da escola, hoje em dia a criança com 2 anos, 2 anos e meio já tem que estar na escola. Por conta disso tudo, porque em casa não tem estímulo. Fica só na televisão, tablet e celular. Não participa da vida do cotidiano da família, né? Então isso atrapalha muito. Então a escola ajuda demais isso. É importante que a criança faça um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, porque cada profissional vai trabalhar uma área. É importante que a gente trabalhe a psicologia, a psicopedagogia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional em conjunto. A gente traz sempre isso para os pais. Não adianta eu trabalhar o brincar, eu trabalhar a simulação de atividades de vida diária, se a criança está com atraso na fala, se a criança está com questões comportamentais que precisam ser vistas pela psicologia, ou se a criança também está com questões da escola que precisa trazer para a psicopedagogia. O trabalho multidisciplinar é muito importante. Se não aderir à multidisciplinaridade, não vai ver ganho na criança. É muito importante que seja feito esse trabalho em conjunto. Essa relação da equipe multidisciplinar é
muito importante, porque uma andorinha só não faz verão. Então, assim, a fonoaudiologia vai focar desenvolvimento da linguagem, da fala. A gente vai buscar a fala dele. Mas a gente também precisa do terapeuta ocupacional, porque algumas crianças, o autismo, basicamente, bastante da seletividade alimentar, de contato com textura, também tem que entrar aí. Porque se a criança não come direito, ela também não vai desenvolver direito, né? E o psicopedagogo, a mesma coisa, por conta da deficiência do aprendizado escolar. Porque essas crianças que demoram a falar, elas vão ter um atraso. Não só na fala, mas em todo o desenvolvimento. Por isso que a gente fala assim, olha, quanto mais cedo, melhor. 1 ano e meio já começa a ver que tem alguma coisa diferente, que já era para a criança, realmente a criança já tem que falar com 1 ano e meio, vai e procura uma fono. Não vai ao pediatra, porque pediatra não trabalha fala. Vai numa fono. A fonoaudiologia trabalha a comunicação humana.